Bom, todos estão vendo o slide aí? Viu? Sim, tá aparecendo. Tá. Eu também tá. Então, voltando aí à Companhia de Jesus, dos jesuítas, né, qual foi o grande feito dessa ordem? Fora a obediência radical ao Papa, né, a obediência cega ao Papa, eles foram alguém que se dedicaram muito à educação, mas a educação como? Fornecer a educação. Tá? Você vê que você no Brasil tem uma opção de colégio jesuíta. Tá? Ou seja, eles investiram forte em educação. E em outros locais, principalmente nos novos continentes, né, no Novo Mundo, onde nas Américas, a América Espanhola, e também a portuguesa, você teve a questão do padroado. O que é o padroado? É onde a igreja nomeava um representante dela para fundar a igreja, para estabelecer trabalhos eclesiásticos. Só que quem era o representante da igreja para fundar os trabalhos? Era o próprio governo espanhol, o governo português. Então, o governo português é que era responsável por estabelecer o trabalho dos jesuítas no Brasil. Tá? Então, isso aconteceu não só dos jesuítas, mas todo o trabalho católico em si. Então, o movimento do padroado, isso aí. E os jesuítas, eles investiram muito nessa questão de educação e de estudo. E esse movimento de educação, ele afetou tanto a Igreja Católica, né? Porque não foi só da questão dos jesuítas, isso veio da Inquisição. A Inquisição veio dos dominicanos, que eram estudiosos da palavra, da doutrina católica. Isso influenciou também no Concílio de Trento, e que agora os sacerdotes teriam que estudar 12 anos para se formar. Antes, o sacerdote sabia mesmo que o sujeito estava recebendo a Bíblia lá, que estava sendo publicada, que os outros. O sacerdote ele somente praticava aquelas liturgias que lhe eram ordenadas, né, conforme os monastérios determinavam também, os monges praticavam lá os seus votos de pobreza, aquela coisa toda, mas conhecimento de doutrina teológica eles não sabiam nada. Então, agora você, para formar um sacerdote, você teria que estudar 12 anos para formar um sacerdote. A reação da Igreja Católica, né, foi não somente a reação, mas o movimento de reforma dentro da Igreja Católica, que a gente chama de contra-reforma, a reforma de um rebatimento à reforma protestante. Na verdade, ela promoveu uma mudança muito radical. Eles passaram a estudar, ou seja,
O catolicismo romano que a gente conhece hoje veio desse Concílio de Trento, veio dessa época. Porque antes você não tinha nada estabelecido, assim, 100%. Você tinha pareceres e doutrinas dos pais da igreja, mas não algo teológico, doutrinário. Né? Não como se fosse uma confissão de fé igual era nos países da Reforma Protestante. Então, o que aconteceu nesse período? A Igreja Católica investiu muito nessa educação da doutrina católica, dos dogmas. Ela investiu pesado para poder fazer uma limpeza dentro dela e também para combater a doutrina da Reforma Protestante, que era uma doutrina baseada na justificação pela fé. Era o grande ponto aí teológico de divergência. Aí ali o catolicismo ele se fortaleceu. A doutrina católica que a gente conhece hoje vem desse Concílio de Trento, e as escrituras católicas foram estabelecidas diferentes das dos protestantes. Eles aceitaram aqueles livros que são chamados de deuterocanônicos, ou seja, uma confirmação do cânon, um segundo cânon. O Deuteronômio é uma segunda lei, o deuterocanônico seria um segundo cânon, tá? Compreender dessa forma. E aí foram colocados livros no Antigo Testamento deles que nós não temos na nossa Bíblia, tipo Tobias, Judite, Baruque. Esses livros, primeiro e segundo Macabeus, esses livros a gente não tem na nossa Bíblia, no Antigo Testamento. Mas eles têm na deles. Esses livros foram confirmados no Concílio de Trento como escritura sagrada. Tá? Foi nesse concílio que isso foi confirmado. E aí se formou a igreja que a gente conhece hoje como católica, apostólica, romana. Tá? Nesse Concílio de Trento e através desse movimento. Tá? Compreender que esse movimento dos jesuítas, ele fez um movimento missionário católico muito grande. Tá? Você tem Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, José de Anchieta, eram todos jesuítas. Tá? Então você tem até uma cidade no Espírito Santo, perto de Guarapari, que é Anchieta, em homenagem a José de Anchieta, que era jesuíta. Tá? Você tem colégios católicos jesuítas no país. Em outros locais tem até universidades, tá? Não no Brasil, mas fora. Pelo menos eu não conheço universidade jesuíta no Brasil. Então isso tudo foi estabelecido pelos jesuítas. Os protestantes eles não estavam interessados em missão no século XVI. Eles estavam mais interessados em afirmar suas ideias teológicas, estabelecer suas ideias de fé, do que fazer missão. Na cabeça de Lutero, as missões já tinham sido feitas, né, pelos apóstolos. Só que surgiu aí o Novo Mundo. Tá? Surgiu o Novo Mundo e você tinha todo um território para ser evangelizado. E o catolicismo não titubeou, não vacilou. Veio primeiro e vindo primeiro. Alguns protestantes estiveram no Brasil em 1555. Não sei se os irmãos vão lembrar a história do Brasil. Teve uma invasão francesa no Rio de Janeiro. Aí vem a história do 20 de janeiro, do São Sebastião do Rio de Janeiro, que vem do Estácio de Sá. Então, ali os franceses se apoderaram, né, no território. Aqui, que foi o Rio de Janeiro, queriam fundar a França Antártica, e veio um grupo protestante para o Brasil. O primeiro culto protestante realizado no Brasil foi em 1555, ali do lado da pista do aeroporto Santos Dumont, onde é a Escola Naval hoje, né? Colégio Naval, na verdade, onde é o Colégio Naval. Ali foi celebrado o primeiro culto protestante no Brasil por protestantes franceses. Os protestantes franceses são chamados de huguenotes. Tá? Então, os huguenotes fizeram o primeiro culto ali na ilha de Villers-Gagnon, onde fica a marinha ali do lado da pista do aeroporto Santos Dumont, tá? No centro do Rio. Ali foi o primeiro culto protestante no Brasil. O Villers-Gagnon veio para o Brasil protestante, voltou católico, tá? A Europa católica. E aí começou uma perseguição aos protestantes. Ele foi para a França para buscar um reforço para combater os portugueses aqui no Rio de Janeiro. Foi e ficou por lá.
Tá? E aí os protestantes todos acabaram sendo perseguidos e mortos aqui. Essa história vai ser mais detalhada aí com a irmã Ariana na questão do protestantismo no Brasil. Tá? Os irmãos vão estar vendo isso. Aqui termina os slides, irmãos. Termina os slides. E só mais um ponto a ser colocado. No século XVII, 1618, se iniciou uma guerra, né, de associações de reinos e estados católicos contra estados protestantes, em 1618. Foi a Guerra dos 30 Anos. Tá? Ela foi dividida em 3 etapas, que o negócio estava ruim até para o lado dos protestantes. Os católicos estavam vencendo essa guerra. E ela terminou em 1648. Como é que ela terminou essa guerra? Todo mundo já viu Os Três Mosqueteiros, já não viu? Quem aqui não viu Os Três Mosqueteiros? Tem alguém que não viu Os Três Mosqueteiros? Bom, não tem. Os irmãos lembram quem é o cardeal Richelieu? Ou não tem nem ideia de quem eu estou falando? Isso aí eu não lembro, não. Não? Não tinha um bispo católico que mandava e desmandava e era inimigo dos Três Mosqueteiros? Eu lembro disso, mas eu não sei o nome dele. É o cardeal Richelieu. Na verdade, ele é inserido no filme de maneira fictícia. Ele foi um personagem real da história. Os Três Mosqueteiros é que não. O que aconteceu? Os protestantes estavam perdendo essa guerra dos 30 anos. O resultado provavelmente seria muito ruim. E o apoio, o grande apoio dos reinos católicos era o Sacro Império Romano Germânico, que era um império católico. Esse império, ele nessa batalha dos reis protestantes com os católicos, ele era quem exercia a liderança ali nos reinos católicos. Ele começou a vencer muitas batalhas e conseguir muitas terras. E começou a crescer de maneira assombrosa na Europa, em função dessa guerra. O Sacro Império Romano Germânico começou a crescer de maneira assombrosa na Europa em função dessa guerra dos 30 anos. O que aconteceu? A França era católica. A França era francesa, é ótimo. A França era católica. Só que o cardeal Richelieu, que era ministro do rei Luís XIII, ele começou a ficar preocupado com o crescimento do Sacro Império Romano Germânico. E aí, o que ele fez? Eu vou entrar nessa guerra, mas vou entrar do lado dos protestantes. Ele era católico, entrou como católico com os protestantes contra os católicos. Simplesmente para combater o avanço e o crescimento territorial do Sacro Império Romano Germânico. E aí, o lado protestante acabou, de certa forma, crescendo, e aí foi estabelecida uma paz, acabou essa guerra, onde foi dada liberdade de culto, os protestantes, e a França aí se reafirmou, na verdade se afirmou, como nação e Estado. É igual a China hoje não está aparecendo aí, está todo mundo vendo a China surgir como um grande país, parece que surgiu do nada, Então a França também surgiu da mesma forma ali, e ela acabou sendo aquela que deu fim à guerra pela entrada dela na guerra. Então foi uma jogada política do cardeal Richelieu, e ele que acabou dando fim nessa guerra entre protestantes e católicos. Mas ele entrou na guerra por motivo próprio, estatal da França. E a guerra terminou em 1648. É por isso que no teu livro, quando começa a unidade 3, está de 1517 a 1648. Que é quando termina a Guerra dos 30 Anos. Tá? Amém? Amém, pastor. Tudo memorizado? Semana que vem, se eu perguntar sobre transubstanciação, todo mundo vai saber, Aham.
Se não cair na prova, Isso aí sim. Isso aí sim, tá todo mundo achando que vai cair na prova, né? Tá tudo certo. Mas vamos ver na hora, né? E aí, a partir de 1648, começa a crescer a ciência. Na verdade, paralelamente já vinha crescendo ali, ocorre um boom, aí começa a sair do teocentrismo e para o heliocentrismo. Antes se pensava que tudo estava em volta da Terra, agora já viu que não, quem gira em torno do Sol. Tá? Só a nível de observação, os irmãos já ouviram falar do pessoal da Terra plana, irmão? Já sim, pastor. Então, eles falam que na Antártida tem um paredão. Meu Deus do céu. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar isso, que tem uma parede circulando o mundo, uma parede de gelo, que ninguém pode não. Então, que ninguém pode ir na Antártida, né? Porque é a área que está sob a administração dos governos de vários países, né? Civil não pode ir lá. Aí eles ficam criando essa negócio da conspiração e falando é porque tem uma parede de gelo que cerca o mundo, é para você não achar parede de gelo. Os irmãos já não ouviram falar disso? Ou só o Isaac ouviu falar? Eu estou falando grego, né? O pessoal da Terra... Eu não ouvi, não. Não? O pessoal da Terra plana? Pois é. Então, a ciência começou a se desenvolver nessa época aí dessas guerras entre protestantes e católicos, e até então se pensava que o mundo era plano, né? Uhum. Então, hoje ainda está aparecendo o pessoal falando que a Terra é plana, que tem uma teoria de conspiração para enganar todo mundo, para falar que a Terra não é plana. Só que, irmãos, eu tenho um irmão aqui na igreja do lado, que ele é militar, essa semana que passou ele foi lá na Antártida, tá? Não tem esse negócio não, tá? Isso é coisa de maluco de internet, tá? Isso é coisa de maluco de internet. Pelo amor de Deus. Né? Mas a Bíblia fala aí, a Bíblia fala aquilo, irmãos. Compreender que a Bíblia tem a parte humana dela, tá? Deus ele trabalha com o entendimento humano que o sujeito também tem naquela época. Compreender isso. Não é do escritor da época. Senão a gente vai começar a achar que a Terra é plana. Tá? O irmão foi essa semana que passou sobrevoar a Antártida para lançar de paraquedas alimento, né, provisão para o pessoal da Marinha que está lá. Tá? Então, não fica ouvindo esses doidos da internet, não, hein? Não vai ficar doido. Tá? Achar que a Terra é um disco. Tá? Mas foi nessa época aí, no final no século XVII, século XVIII, que começa a ciência a desenvolver outras teorias, que a Terra, na verdade, não é plana, a Terra traz com um círculo, tá? Aí vai ter gente que vai falar assim, mas a Bíblia já falava isso, que Deus se assenta sobre o globo terrestre, né? Então a Bíblia já revelava isso. Não, irmãos, quando o sujeito, o escritor da Bíblia, descreve que Deus se assenta sobre o globo terrestre, a ideia dele de globo terrestre, né, é a mesma ideia do domo da Terra plana, onde tem um domo que serve. Tá? Essa é a ideia do passado. Por isso que é como se Deus se assentasse acima do domo que estava sobre a Terra. Tá? A ideia do passado é que a Terra não era redonda. A ciência foi evoluindo, foi descobrindo esse tipo de coisa. Tá? Então, Gente, Bíblia, só para mim que está falhando ou para mais alguém? Não sei. Eu estou falando aqui direto. Não, para mim não está falhando, não. Acho que é o teu. Tá? Mas depois os irmãos procuram aí um vídeo curto aí no YouTube de Terra plana. Procura curto. Bom, eu não sei para todo mundo. Para mim, bugou, eu perdi muita coisa. Travou aqui, não sei para todo mundo. Bom. Não, mas eu estava só fazendo um comentário do irmão que foi na Antártida. E o que acontece? Essa época do final dos 30 anos, século XVII, a ciência começa a se desenvolver, essa ideia de terra plana ela começa a sumir e começa a entrar um outro modelo de ciência. Newton, começa a vir uma série
Copérnico, uma série a partir do século XVII, de descobertas científicas. E aí a teologia vai sofrer um conflito, tá, irmão? Principalmente depois dessa Guerra dos 30 anos, onde a pessoa que, entre aspas, não crê, não que não crê, até quem cria, vê cristão um matando o outro. Isso daí denigriu a fé por demais. Católico matando protestante, protestante matando católico. Tá? Podemos encerrar, irmãos? Ou alguma pergunta? Mas veja o vídeo da Terra plana. Procura no YouTube. Um vídeo curto. Não vê muito tempo não, senão vai ficar enfadado. Amém. Amém? Amém. Irmãos, eu levantei porque minha hérnia de disco atacou. Comecei a tomar espetado igual voodoo. Por isso eu tomei remédio. O negócio está esquisito aqui pro meu lado. Mas vamos orar para terminar? Igual voodoo. É igual voodoo. É igual voodoo. É umas espetadas que dá salto. Mas parece que tem alguém enfiando na faca. É complicado. Mas vamos orar para terminar. Isaac, ora para a gente terminar, por favor. Oremos. Graças te damos, Deus, por mais essa aula, Senhor amado, Deus querido. Quero te agradecer, Senhor amado, por este momento, Senhor. Continua abençoando, Senhor, cada aluno, o professor, Senhor amado. Continua abençoando. Alguém me ouve, gente? Amado. Continua nos abençoando e dá uma noite abençoada na tua presença, Senhor, que eu te peço, desde já te agradeço por tudo. Amém. Bom, alguém está perdido aí, não está não? Nós vamos encerrar, tá, irmãos? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos que aguardam a volta do Senhor Jesus. Digamos todos, amém, amém. Deus abençoe a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar no grupo ou no privado, tá, irmãos? Eu vou interromper a gravação. Amém, amém.